Bem-vindos a mais uma Rivalidades. Hoje temos um clássico original. Não é um derby, é um clássico entre o Borussia de Mönchengladbach, ou para os amigos, o Borussia de Mönchengladbach, e o Bayern Munique. Luís, vais mais uma vez defender o clube que tem mais ligas, taças, tudo. Eu acho que hoje vou deixar a falar sozinho. O que é que tu tens para dizer? Até 1970 e qualquer coisa tenho muita coisa para dizer. A partir daí, isto não está fácil. Não está fácil. Mas mesmo assim, eu acho que mesmo... porque isto é o clássico, isto é a rivalidade original da Bundesliga. Sim. Sendo que os dois não começam a Bundesliga na sua primeira edição, começam na terceira, salvo erro, em 65. Mas são os clubes que acabam por rapidamente dominar na década de 70, entre Borussia de Mönchengladbach e Bayern Munique. São os dois clubes que dominam claramente o futebol alemão. Curiosamente, muito assentes na mesma ideia, se calhar jogadores formados no clube. No Bayern temos o Beckenbauer, temos o Gerd Müller e temos o Sepp Maier, o grande guarda-redes dessa era. No Borussia de Mönchengladbach temos o Berti Vogt, temos o Gunter Netzer, e está-me a faltar... Há um nome comum, Jupp Heynckes. Jupp Heynckes, exatamente. Esqueço-me sempre do Jupp Heynckes. Curiosamente, também treinou os dois clubes. Não foi campeão no Borussia de Mönchengladbach, mas foi campeão e ganhou um treble no Bayern. Pronto, e é isto. A rivalidade, podíamos fechar por aqui. Muito bem. Não, só para reforçar aquilo que tu estás a dizer, ou seja, obviamente... Hoje em dia a relação de forças não se compara. É incomparável. O Bayern é muito mais forte que o Borussia de Mönchengladbach. Se calhar o Bayern também é mais forte, não é comparável com nenhuma outra equipa alemã. Podemos debater o Dortmund como já debatemos, mas acho que mesmo assim não há dúvidas de quem é o verdadeiro gigante alemão. Agora há aqui muita história colocada num... Sendo que há aqui uma coisa comum que eu vou já colocar aqui em cima da mesa. Tanto ao Dortmund como ao Borussia de Mönchengladbach, tu vais sempre buscar jogadores e treinadores. Certo? Tem a ver com o poderio que o Bayern Munique tem, como é evidente que tem um poderio económico que os outros não têm e faz muito bem aproveitar aquilo que os outros fazem bem. E o Borussia de Mönchengladbach, o Dortmund também, como é óbvio, fizeram coisas muito, muito bem feitas. Mas para o Matthaus, que foi teu capitão, começou no Borussia de Mönchengladbach. Lá está. Eles crescem aí e depois são grandes estrelas no Bayern Munique. Porque é assim, repara uma coisa, não há e agora sem brincadeiras, não é? Não haja dúvidas de que é aquilo que eu estava a dizer. Eu acho que é óbvio. Mas é um eucalipto, seca toda a volta. Seca. Eu acho que isso acaba por ser muitas vezes um problema para a Bundesliga. Claro. Okay. Que é um campeonato extremamente fantástico, bem jogado, super bem disputado, muita assistência. Como é óbvio, ganhar quase sempre o mesmo. É chato. É chato, sobretudo para os outros, não é? Pronto. Para venderes a ideia de uma liga competitiva. Para venderes a ideia de uma liga mais competitiva. Portanto, nesse sentido, eu acho que se calhar o próprio Bayern sente falta da grandeza do Borussia Mönchengladbach, que é um clube histórico, sem dúvida. Eu há pouco esqueci-me do Jupp Heynckes, mas não foi por maldade, porque é uma figura histórica do Borussia Mönchengladbach e marcava golos que se afarta, tal como o Gerd Müller no Bayern, obviamente. Claro. Mas, sobretudo, são figuras, é uma figura que não merecia o esquecimento, mas isto também já é da idade e o Jupp Heynckes, que conquistou um título, um treble como treinador, sabendo que não ia continuar, que é extraordinário. Verdade. Mas acho que é uma figura muito respeitada no Bayern, se lá claramente no Borussia Mönchengladbach, mas é uma figura muito respeitada no Bayern. Se calhar em Portugal não é tanto, porque treinou o Benfica numa fase muito complicada e era o treinador que estava no banco no maior pesadelo europeu do Sporting Lisboa-Benfica, que foi o Salta de Vigo. E tem a questão do João Pinto também, certo? Associado. Sim, associado, é verdade. Não necessariamente responsabilidade dele, mas está associado. Não, mas na Alemanha é uma figura carismática, super respeitada, como é óbvio. É um vencedor não só como jogador, como treinador, e portanto é alguém
que partilhou os dois clubes e é alguém que, ao fim e ao cabo, chega a ser aquilo que os dois clubes foram vencedores. Porque o Borussia Mönchengladbach foi um clube vencedor, lá está, até aos anos... até ao fim dos anos 70. Até ao fim dos anos 70. Pronto. Depois, a partir daí, as coisas de facto mudaram, porque o Bayern foi crescendo. Até porque o Mönchengladbach é uma zona pequena, é uma cidade pequena. Sim. Ainda por cima tem de... Não é comparável a Munique, não? Não, de todo. E depois, ainda por cima, tem de discutir o nome com o outro Borussia, não é? Portanto, está ali umas... Sim, sendo que vem da origem da Prússia e não sei o quê. Sim, Borussia é Prússia em latim. A questão é que o Dortmund não está situado numa zona que era território do reino da Prússia. O Mönchengladbach, curiosamente, que os escoceses tiveram muita dificuldade de escrever o nome aqui há uns anos. E em Edimburgo até houve um letreiro que ficou famoso e tornou-se viral a antecipar um jogo entre o Borussia Mönchengladbach e o Celtic de Glasgow, e que dizia Celtic versus a German Club, portanto. Exato. Pela dificuldade de escrever o nome de Mönchengladbach. Mas a diferença é abismal em termos de dimensão da cidade. Isso também tem a ver depois com tudo... O que só dá mérito é aquilo que o Borussia Mönchengladbach fez nos primeiros tempos. Certo. E estavas a falar do Heinkes, e o Heinkes tem uma coisa que para mim é extraordinária, porque numa altura em que começa, sobretudo o Dortmund, a crescer, e o Dortmund, não só o Dortmund como clube, mas o Dortmund como ideia, ou seja, o futebol mais progressista da Alemanha. Falar de Klopp, sim. De Klopp e tudo está associado, sobretudo da ideia de acabar com o livro, de acabar com... o livro é a grande figura... todos os outros países do mundo têm o número 10 como referência, a Alemanha tem um livro. Portanto, é o número 10 deles que jogava atrás dos centrais, para tu veres como a situação que era. Mas, na altura, a Alemanha, o Wolfgang Frank no Mainz, o Klopp depois como jogador-treinador do Mainz e depois do Dortmund, o próprio Ralph Rangnick, que está associado a um mau período no Manchester United, mas historicamente é um clube muito importante. A partir do momento em que o futebol alemão foi cada vez mais progressista, o Heinkes teve a capacidade extraordinária de olhar para o lado e copiar. Mas copiar no bom sentido, ou seja, teve que se adaptar e percebeu que tinha que se adaptar, teve que tornar o Bayern uma equipa pressionante, teve que transformar o Bayern numa cópia um bocadinho dos outros, para poder ganhar, e ganhou. Isso pronto, tem o poder do Bayern por trás, obviamente, mas demonstra a capacidade de perceber o momento e adaptar-se ao momento para poder continuar a vencer, porque vencer é claramente a ideia do Bayern. A coisa aí é que há uma diferença geracional significativa entre Klopp e Heinkes, o que só dá mérito ao Heinkes, claro, de conseguir perceber isso que tu estavas a dizer, e bater o pé, aquela final entre os dois clubes, já agora o Dortmund e o Bayern, que culmina com um gol do Arjen Robben. Também é verdade que o Jupp Heynckes tinha jogadores ao nível daquilo que ele foi, portanto tinha grandíssimos jogadores no Bayern Munique. E o Dortmund era uma ideia um bocadinho de, mais uma vez, jogadores formados no clube, muito critério no scouting, à procura os polacos, por exemplo. Sim. Ali a zona do... um bocadinho fora da caixa, fora de onde o Bayern vai buscar os seus jogadores. Isto também é curioso, tu há bocado falaste no Bertie Vogts, também foi uma figura como treinadora... mais ou menos. É mais ou menos. Não é ao nível de Jupp Heynckes, mas foi uma figura, foi selecionador alemão. Portanto, foi alguém que, para quem se olhou. O Bertie Vogts tem um momento que está claramente associado ao futebol mundial, que é a marcação ao Cruyff na final do Mundial 74. Pronto, que no primeira jogada fica fora dela, mas depois acaba por ser campeão do mundo. É chato. Pronto, mas para se ter... Acho que temos de voltar aqui um bocadinho. Exato. À rivalidade. Não é, obviamente não é uma rivalidade fácil, até porque nós não a vivemos, não é? Estudámos-la, mas não a vivemos. E ela sendo a original, a minha questão é porque que percebemos porque é que do lado do Bayern se dá esta clivagem, não é? Porque é que tu achas que do lado do Borussia de Mönchengladbach não se conseguiu acompanhar?
Porque eu acho que o futebol não está claramente marcado no futebol regional, até ao aparecimento da Bundesliga. E eu acho que o Borussia e o Bayern, tal como todos os outros clubes, vêm muito dessa realidade regional. Quando se forma a Bundesliga, tem muito a ver com o poderio, quem consegue acompanhar o ritmo e quem não consegue. Enquanto que essa, se calhar, a geração de ouro do Mönchengladbach consegue meter o Mönchengladbach ao nível do Bayern e até ganhar ao Bayern, com esses 3 jogadores que nós falámos, sobretudo com o Gunther Netzer, que é claramente o playmaker dessa equipa, que é a grande referência, e mais uma vez, não me esquecendo do Heinz, que marcava golos que se farta. Depois, como expressão, como o futebol regional já não é, percebes, já é outra dimensão, já não consegues criar tantos jogadores, já não consegues ter essa realidade, depois o Bayern acaba por ganhar um envolvimento tão grande que não tem par. Não tem par e não tem par agora, não tem par nos anos 70, não tem par nos anos 80, não tem par nos anos 90. É sempre o Bayern e todos os outros ali da classe média alta, que vão aparecendo, vão mexendo. Mas como é que tu achas, por exemplo, que um clube como o Borussia Mönchengladbach hoje em dia conseguiria encurtar essa distância? Atenção, nós estamos a falar de uma rivalidade que morreu no final dos anos 70 e o Mönchengladbach passou pela segunda divisão, pela Liga Zwei, mas a partir do momento em que voltou, tem criado alguns problemas ao Bayern. Já teve ali vários, embora a primeira vitória do Borussia Mönchengladbach em Munique seja muito tardia, é verdade, mas sobretudo nos jogos em casa tem criado muitos problemas ao Bayern. Tem sido um bocadinho uma besta negra do Bayern, tirando os anos gloriosos do Dortmund, e aqui há alguns Leverkusen da vida. O Leverkusen e a falar do Leipzig também, porque tem sido mais consistente do que o Leverkusen. O Leverkusen foi muito mais à base do último ano. Portanto, e eu acho que tem muito a ver com isso. Acho que tu na Bundesliga vives sobretudo a nível de bom recrutamento e de formação. Sendo que a formação esteve muito assente durante muitos anos na área de Stuttgart, mais para sul da Alemanha. Parece-me que o voltar aqui a ser e o problema é mais ou menos esse: tu vais construir equipas para o Bayern, porque tu vais formar e depois o Bayern vai roubar, que é o que acontece sempre. Tivemos o Götze, por exemplo, no Dortmund, tivemos o Hummels até foi ao contrário, foi estando Bayern, aqui do lado do Bayern, obviamente eu percebo o que tu estás a dizer, mas tem que ser por aí, porque é a única forma. Se tu tens dinheiro, vais comprar os melhores. Mas do modo como tu estás a dizer isso, parece que não há hipótese de combater sequer, nem agitar o status quo da Bundesliga. Ou seja, o que é preciso tu consegues agitar, para desafiar não consegues tornar não consegues que seja uma coisa sólida. Ou seja, vais criar sempre boas equipas que vão lutar, ter ali duelos de 1, 2, 3 épocas com o Bayern, mas o Bayern é tão poderoso porque tem uma dimensão tão grande a nível universal e tem tanto dinheiro que não chega. Vai chegar a uma altura que não chega. Passa-se o mesmo com o PSG em França, hoje em dia, não é? Não na década de 70 nem na década de 80. Mas tem muito a ver com isso. Portanto, tanto dinheiro, tem os melhores jogadores, ainda por cima consegue ir formando aqui e ali alguns bons jogadores e ter um bom recrutamento a nível mais baixo, porque se tu fores ver os jogadores que têm chegado ao Bayern da zona dos Balcãs, por exemplo, têm sido vários jogadores que têm sido importantes. E depois são os outros, porque o Bayern também já está a fazer o mesmo processo que está a fazer o Manchester City, está a fazer o Chelsea, que é buscar muitos jogadores novos. Deixa-me fazer-te uma pergunta que tem a ver com a Bundesliga e com aquilo que eu acho que podia ser disruptivo e que podia abanar o Bayern, que era deixar de haver a regra dos 50+1, ou seja, e permitir o investimento estrangeiro ou o investimento privado, por assim dizer, que poderia alguém pegar num Borussia Mönchengladbach, por exemplo. Tens o exemplo do Leipzig. O Leipzig é isso, não é? O Leipzig tem 50+1, mas são os sionistas que são... Certo. Percebe-se? São uns quantos, são poucos, estão controlados e, portanto, essa regra não existe para o Leipzig. E, no entanto, não consegue chegar lá. Se bem que a cultura do Red Bull é um bocadinho diferente. É ir buscar muitos novos e vendê-los todos, não é? Era aí que eu ia chegar. Portanto, aqui terias de ter uma equipa, terias de ter um clube que apostasse na formação, conseguisse manter os jogadores durante, sei lá, 10 anos e isso é impossível. Ainda tivesse dinheiro para ir contratar os que lhe faltava, porque nenhuma formação é perfeita, portanto vai-te faltar sempre um ponta de lança, um lateral direito, um lateral esquerdo, vais ter sempre que ir comprar e neste momento acho que não há ninguém que tenha essa condição. A não ser que a Red Bull inverta de repente, com tanto dinheiro ganho a nível de transferências, daqui a 10 anos tenha capacidade para fazer isso. Olhando para o Mönchengladbach, há um jogador que é o Julian Weigl, que passou por Portugal e lá está.
passou no Dortmund, rival do Bayern. Sim. Parece que é rival do Bayern toda a vida. E é mesmo. Como é que tu vês a passagem de alguém que quando chegou ao Benfica era uma figura e de repente assinou pelo Borussia Mönchengladbach? Só para nós, porque às vezes as percepções são muito complicadas. Tu achas que e aqui vou arriscar a minha pergunta, é um passo atrás ou foi um passo atrás que ele deu quando passou do Benfica para o Mönchengladbach, ou é preciso perceber a dimensão toda do que é o Borussia Mönchengladbach? Eu acho que o Julian Weigl nem sequer era uma estrela do futebol alemão, era uma estrela do Thomas Tuchel. Percebes? Porque foi ele que inventou o Julian Weigl como 6, sendo no meio campo a 3. E, portanto, a partir do momento em que és descontextualizado, neste caso é um jogador que está habituado a jogar num determinado sistema, e percebe-se porque é que joga nesse sistema, porque é um jogador que tem cultura de passe, ou seja, consegue passar muito bem a bola, tem remate à entrada da área, consegue ter alguma chegada, mas precisa, um pouco como acontece no Benfica hoje em dia, que está dependente dos 3 do meio campo, na altura precisava que o Benfica adotasse esse meio campo mais a 3. Esse passo nunca foi dado e o jogador perdeu-se, porque não é um jogador de duelos, não é um jogador de desarmes, é um jogador sobretudo ter bola. Portanto, vive para um momento do jogo, não vive para quando não tem bola. E, em termos se calhar, de currículo, eu acho que não lhe fica nada mal estar no Borussia Mönchengladbach. Bem, pelo contrário. Acho é que a sua expressão, e não nos podemos lembrar que foi no Dortmund que ele chega à seleção alemã, portanto, essa expressão provavelmente já não vai voltar a ter. De internacional alemão. Internacional alemão. Sim, acho que esse tempo passou. Acho que esse tempo passou. Até porque estou sempre nascem jogadores todos os na Alemanha, então, aquilo é um laboratório, portanto, aquilo é normal. E sim, aí concordo plenamente. Acho que o tempo dele passou e, portanto, passou em termos de seleção alemã. Acho que ainda assim ele se enquadra mais naquilo que é necessário para um clube da dimensão do Gladbach do que aquilo que era necessário naquele Benfica. Não está em causa essas qualidades que tu frisaste, a qualidade de passe. Acho que ele, se calhar ele estava sobredimensionado no Dortmund. Estava ajustado a uma ideia. Pronto, e quando tu mudas a ideia, pronto, é muito complicado. Ou seja, ou fazes aquilo e é aquilo mesmo, e depois tens dificuldades. É um bocadinho o que acontece com o Messi como não estou a comparar o Messi ao Weigl, mas é um bocadinho o que acontece o Messi na seleção argentina. Para poderes ter aquele Messi, que é o Messi que já não pratica, ele nunca foi muito de andar a correr atrás da bola, mas agora ainda menos, não é? Com aquela idade não consegue, então tens que ajustar o teu meio campo para poder sustentar alguém como o Messi, e na altura tinhas que sustentar o Messi e o Di Maria, não te esqueças, né? Recentemente no Mundial tinhas que sustentar os dois. E por isso, para teres aquele Weigl, se calhar tinhas de ter 2 jogadores que fizessem aquilo que ele não faz. Voltando aqui um bocadinho, nem tanto à rivalidade, mas à parte do Bayern, queria perceber, eu não tenho grandes dúvidas sobre isso, eu acho que vai acontecer, mas tu achas que é desta vez que o Harry Kane vai ganhar um título? Não sei, aquilo é um trauma, é uma maldição, não sei, vamos ver. Eu acho que em termos europeus, acho que a coisa já esteve mais perto. Estamos a falar a Alemanha é sempre candidato, não é? Há 95% de hipóteses de ser o Bayern e 5% de ser qualquer outro. Mas eu estou a falar de termos contexto europeu, que é o grande desejo do Bayern, não é? Até porque foi por causa disso que foi buscar o Guardiola, e o Guardiola acabou, mesmo o próprio Guardiola acabou por falhar, ganhando tudo a nível nacional, e depois acabou por falhar em contexto europeu. E acho que esse já esteve mais perto. Acho que hoje em dia, com o crescimento de... Continua a ser um gigante, mas não é o gigante que já foi. Nesta altura, não é? Não. E eu acho que tem muito a ver também com a descaracterização do próprio Bayern. Porque o Bayern era... enquanto tu olhas para o Borussia Mönchengladbach e se calhar os potros, que eram a alcunha do Mönchengladbach nos anos 70, tu olhas para... o futebol mudou, mas está lá mais ou menos a ideia, tipo, um futebol veloz, com capacidade de agredir, de pressão, muito rápido. O Bayern nunca teve uma identidade, mas tinha aquela identidade que era mais cedo ou mais tarde ganha. Não é? É aquela identidade. E essa identidade grande, pronto. É mais do que isso, porque, sei lá, grande, o Barcelona tem uma identidade muito própria, não é? Sim. O City também por causa do Guardiola, o Chelsea também por causa do Maresca, ou seja, há identidades de momento. Tu vês historicamente o Bayern como, e há sempre períodos diferentes no futebol da equipa,
Mas o Bayern era um bocadinho como o Liverpool nos anos 70. Vês pragmatismo? Sim, um bocadinho ali de fazer o que tem de ser, 80, fazer o que tem de ser feito para ganhar. O futebol alemão tinha a marca Bayern, ou seja, agora não tem. Agora a marca do futebol alemão certo, é a marca, é outra marca. É Dortmund, é Leipzig, tem a ver com o treinador. Tem a ver com os Nagelsmann da vida, tem a ver com os Tuchel, tem a ver com o Klopp, como é óbvio. Claro. Mas eu percebo perfeitamente. Ou seja, aquilo que tu estás a dizer é a marca Bayern naquilo que é a generalidade do futebol alemão já foi muito mais no futebol já foi jogado, mais, já foi muito mais vincada do que aquilo que é hoje. O que me leva a uma pergunta que é isso reflete-se na seleção? Reflete porque tens ali um misto, ou seja, os teus melhores jogadores se calhar não são alemães, ou seja, percebes, no Bayern não são os alemães que são os teus melhores jogadores, são os dos outros, e os dos outros têm uma identidade muito diferente daquela que tu tens no Bayern. E, portanto, eu acho que a Alemanha estará lá sempre lá perto. Portanto, tem ali... Sim, claro. Tem ali se não há hipótese. Se antes estava sempre lá perto pela identidade da diversidade, não é? Nunca digas morra ou nunca digas morte. Lá está a velha frase de 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha. Né? Sim. Hoje em dia, se calhar não é isso, é mais pela identidade da equipa, sendo que essa identidade é das outras equipas que são a antítese do Bayern. E isso pode ter aqui alguma influência. Se bem que eu acho que há aqui claramente uma crise do jogador alemão. Em termos do futebolista alemão. Do futebolista alemão. Eu acho que houve um caminho que foi dado, e até a nível depois do Euro 2000, que foi na criação do futebolista técnico. Academias, etc. Sim, e há aqui uma crise geracional que me parece que vem dos últimos 3, 4 anos, em que te faltam muitos defesas, muitos laterais, percebes, de jogadores desse tipo de qualidade, que identificarias como jogadores de classe mundial. E acho que neste momento a Alemanha... Achas que faltam soluções aos Kimmich e aos Philipp Lahms da vida, por exemplo, aos Schweinsteiger? Sim, exato. Mas um Schweinsteiger... não há propriamente um... E aí eu olho para o Bayern, eu olho e penso sempre quem é que vai substituir o Thomas Müller. Mesmo o Musiala não é bem alemão. Pois não. Em termos de estilo, não é. Certo. Mas a minha pergunta é, quem é que vai substituir o Thomas Müller? Porque eu acho que o Thomas Müller é, se calhar... O intérprete do espaço. Sim, e é... Mas não existe ninguém como o Thomas Müller. Acho que isso é impossível substituir. Aquele jogador é impossível substituir. Eu percebo, mas acho que quando tu pensas nos últimos anos do futebol alemão, e sobretudo do Bayern de Munique, e tiveste grandíssimos jogadores, Robben, Ribéry, Xabi Alonso, enfim, imensos... Mas tinhas o Thomas Müller. Sim. Percebes? E acho que aí... porque depois o Toni Kroos saiu, enfim, tiveste o Schweinsteiger também foi uma figura do clube, mas também saiu, mas o Müller manteve-se, e ele, sendo tão específico, sendo um jogador tão específico... Mas acho que o Müller na seleção foi assim tão importante. Acho que foi uma das bandeiras da seleção, mas em termos concretos... Acho que foi muito mais importante no Bayern Munique, isso sem dúvida. Acho que nunca teve a expressão na seleção que teve no Bayern. Quando tu olhas, eu acho que o Thomas Müller vai ficar como uma das grandes figuras do Bayern Munique, como foram outras, como foi o Matthaus, o Gerd Müller, pronto, tem os recordes todos, Beckenbauer foi quem foi, não é? Acho que o Müller está nessa senda, sinceramente, acho que está muito nessa senda, até pelos anos que ficou em casa, por assim dizer, enquanto os Kroos e os Schweinsteiger depois acabaram por sair. Ele continua continua a ser, para mim, um líder em campo também. Sim, mas todos se distinguiam por alguma coisa, e o Thomas Müller tem a capacidade de não se distinguir por nada. É um jogador especial, lá está. Ou seja, não era concretamente bom em nada, a não ser a aparecer no espaço certo, no momento certo, que isto é até uma coisa, não é? Mas, tem muito que se lhe diga. Tem, mas não era um bom finalizador, quer dizer, era um finalizador normal, não era um bom driblador, não era brilhante a passar, era alguém que sabia viver o momento, sobretudo. Porque é alguém que tu percebes que em termos da relação com a bola, técnicos, e não estou a dizer que ele era mau, nada disso, ele tem boa técnica, tem técnica de passe, tem técnica de recepção, não era um virtuoso. O último virtuoso da Fórmula 1 foi o Gunter Netz. Pronto, mas deixa-me dizer, tinha uma coisa
que ao fim e ao cabo que é decisiva no futebol, como é noutros desportos, sobretudo coletivos, que é a capacidade de decidir, e decidir bem. E isso, a chamada visão de jogo, podes dizer a leitura de jogo, visão de jogo, que é a capacidade de decisão, a tomada de decisão dele era muitas vezes acertada. Seja com bola, seja sem bola. E é isso, lá está, dizias, nada o distingue com bola, mas sem bola havia muita coisa que o distinguia. E essa capacidade de perceber para onde ter de ir ou para onde ter de passar, para onde ter de correr, é algo que não é espalhafatoso, não é vistoso, mas lá está, é pragmático e tem resultados. Olha, e sabes qual é a melhor tomada de decisão agora? É Sei, fechar isto. Portanto, obrigado por estarem connosco. Foi mais um Rivalidades. Até à próxima.